E aí, meus amigos, o Lula tá chegando ao poder com o PT defendendo orçamento secreto, com o PT montando especialmente na parte da economia, um plano horroroso, horroroso é pouco, assim, é um plano bizarro, e com a gente aqui alertando, não vai ser fácil fazer oposição, não porque o governo Lula vai ter um grande governo, pelo contrário, tá pintando que é um governo horrível. Já dou dica, assim, não é dica de investimento, não sou um consultor de investimento, mas é o seguinte: se eu morasse no Brasil, né, tem que falar até em termos estranhos, se eu morasse no Brasil, jamais adquiria qualquer dívida, tá? Guarde dinheiro, mantenha dinheiro, porque o dinheiro a coisa vai complicar, tá? E era esperado que complicasse. A crise já tá vindo no governo Bolsonaro, e o governo Lula, ele vai continuar andando aqui com essa crise. Ela só vai mudar de natureza. Saiu hoje um relatório no Clube MBL. Por favor, quem está no clube tem que colocar aqui, tá? Vocês viram um relatório sobre MMT, Modern Monetary Theory. Quem viu, por favor, coloque aqui. Li, ou manda um pimba, R$1, R$2 que eu vou ler o pimba aqui. Mandem um pimba pra comentar. Lá no Clube MBL a gente já tá falando, aqui ó, os experimentos econômicos do petismo já vão começar com cores um tanto quanto estranhas, que é essa famigerada MMT, tá? Vamos falar, não li o relatório, tem que ler o relatório, galera. Pô, gastamos bastante tempo produzindo, tá? Então, quero pimba aqui, nem que seja baratinho, só pra vocês terem o gostinho da coisa. O Lula, então, acossado pelo Arthur Lira, a gente tá vendo que ele tá caminhando pro seguinte começo de governo, tá? E aqui já pode me cobrar depois se não acontecer dessa maneira. É um governo que, caso esse acordo seja firmado e caso passe a PEC da transição dele, ele terá graves problemas com bolsa de valores e dólar em seu começo, tá? É um governo que vai experimentar uma sequência de notícias ruins ainda no começo. É um governo que está percebendo que construir militância usando página de fofoca e usando esses influenciadores, Anitta, essas coisas, não dá certo, porque essas pessoas... Você viu o da Choquei hoje? Não? Que ele fez o Paulo Guedes no Twitter? Nossa, foi assim, abertamente um ataque ao Paulo Guedes. A Choquei? É o pior ministro da economia. Eu falei, nossa, ano que vem vai ser só isso. Eles têm isso à disposição. O problema é que as pessoas que acompanham isso, elas não têm a mesma resiliência da vovó do Zap. O militante para eleger o Lula foi, por exemplo, sei lá, uma lacradora de uma cidade. Aqui essa mulher quer ver um álbum novo, fim de ano ela quer festa. É outro tipo de público. A resiliência da vovó do Zap, do tiozão doido, é outra, tá? É um governo que, portanto, ele vai ter uma militância fraca e débil. Essa militância que defendeu a eleição do Lula, defendia o Lula em comparação ao Bolsonaro. Mas não é uma militância politizada a ponto de começar a defender as decisões tomadas pelo governo do PT. Um exemplo, o governo do PT vai se compor com o Centrão. O governo do PT que está se compondo com o Centrão já está sendo criticado porque ele está nomeando ministros homens e homens brancos, em sua maioria. Logo, não há diversidade. E toda essa turma que veio com esse discurso, com essa baboseira, tá lá, o que está acontecendo? O governo Lula vai manter e já está endossando orçamento secreto. E eles utilizaram como bandeira de campanha o combate ao orçamento secreto, sendo que o Lula, vagabundo, disse que o orçamento secreto foi o maior escândalo de corrupção da história. Ele falando isso. Entendeu? Começa fraco, então, do ponto de vista econômico e começa fraco do ponto de vista de militância. Começa fraco também, como eu disse, do ponto de vista político. Por quê? Você tem forças armadas empoderadas, porque você tem um congresso com o Lira que com orçamento secreto vai estar forte o suficiente e independente em certa medida para quando o Lula quiser atingir certos interesses deles, agir. Fraco, pois vai depender, como a gente demonstrou, de um acordo com o STF logo no início, tá? E fraco, pois, independente de qualquer coisa, o Senado não é lulista e porque os governadores não são lulistas. O Lula, não digo que ele é um tigre de papel, deram o exemplo que o Bolsonaro é um tigre de papel, mas o Lula começa esse governo de forma muito mais fraca do que ele começou em 2002. Eu vi algum comentarista falando, olha, o Lula 3 parece muito Dilma 2. E eu não vou aqui falar que, porque Dilma 2 terminou em impeachment. Mas o Lula 3, se tivermos oposição séria e se tivermos forças políticas agindo de maneira inteligente, o Lula 3 será um gigantesco
um gigantesco calo no sapato do PT. Uma pedra no sapato, um calo no pé do PT. Por que digo isso? Porque se o PT que prometeu picanha e cerveja entregar crise econômica, crise política, manutenção de práticas que eles venderam pro Bolsonaro, que o bolsonarismo só fazia como orçamento secreto, essa turma, como eu disse, que foi no oba-oba pelo Lula não vai ficar no oba-oba não, tá? Então haja, e aí é outra previsão do governo Lula, haja lacração, haja racismo estrutural, haja mulheres não sei o que no lombo dos outros, jamais no governo do Lula, para criar divisionismo na sociedade e fazer com que as pessoas fiquem focadas em outras brigas e não na briga central. Agora, o petismo, do outro lado, né, pérfido, baixo, nojento, canalha, ele vai impor uma crise econômica para um país que não consegue sair nem de uma crise política. E ao trazer uma crise econômica, eles vão ter uma crise política e econômica para carregar. Tá? O Lula, veja, ele tá tentando, tá? Isso precisa ser dito, acomodar alguma coisa com o mercado e acomodar alguma coisa com a sua própria militância, com o seu discurso. E ele não vai conseguir. Existe aquele famoso ditado, não se agrada a dois senhores. Né? E o Lula não vai agradar a dois senhores, não. O Lula vai terminar tentando agradar um pouco aqui, um pouco ali, e não vai agradar ninguém. E vai ficar todo mundo duro. É por isso que a PEC que ele tá tocando, essa PEC insana de estouro de teto e uma destruição do orçamento brasileiro é importante, porque ele vai manter o auxílio, e com o auxílio ele vai ficar comprando a consciência de milhões de brasileiros mais pobres que dependem do auxílio para sobreviver. Então o que a gente vai ter é uma compra de consciência de um lado, juros muito altos do outro, classe média destruída. E aí sabe o que essa classe média vai ter que fazer? Destruída, sem emprego, sei lá, vai fazer Uber, vai tentar fazer alguma coisa para sobreviver, vai ver seus filhos e filhas, especialmente suas filhas, recebendo aquele lixo ideológico de cultura woke em casa, sem saber se defender, e sem ter quem defenda eles no Congresso Nacional, tirando o Kim Kataguiri, que essas pessoas já apedrejaram também, porque, não sei o que fazer, porque a bancada evangélica, que deveria, por exemplo, estar lutando por isso, vai estar também no orçamento secreto, porque a bancada evangélica, nossos evangélicos estão no orçamento secreto, eles gostam de orçamento secreto. É horroroso, galera. É horroroso. É uma situação tão triste para um país como o Brasil, porque a gente vai afundando de crise em crise, mas foi avisado. Tudo isso foi avisado. Como diria um famoso áudio de um carioca, ele merece tudo isso. Ele, no caso, o Brasil. A gente merece tudo isso. Nós optamos como eleitorado. É Bolsonaro e Lula. Então agora, você tá saindo do Bolsonaro e você vai pro... E eu vou te falar um negócio, se fosse o Bolsonaro lá, tava tendo essa mesma PEC do mesmo jeito. O Bolsonaro ia pegar o Brasil todo destruído, todo escangalhado por ele próprio. E ele ia ter que fazer essa PEC pra estourar o teto, pra também fazer com que uma parte da população não entrasse em pandareco. Ia ficar lá com o Paulo Guedes lá, fora aqui, aí ele ia querer se soltar pro golpismo. Ou seja... É desastre, era desastre anunciado, ninguém quis nada de novo. Vocês caíram na ladainha dos vendedores de historinha. Todo mundo caiu na conversa mole, tá aí. Agora sim, tá aí, cadê a galera dando like aqui na live?